tronco embrionárias. O veredito ele provocou desencontradas reações. De um lado, a esperança, do outro, frustração e temor. Para os enfermos crônicos, a determinação representava o fim imediato de um longo e doloroso sofrimento. Pelo menos foi o que muitos chegaram a pensar. Mas para os cristãos, o desfecho daquele julgamento era apenas o início de uma desconstrução sutil e impiedosa da sacralidade da pessoa humana. Ao votar contra a medida, Carlos Alberto Menezes Direito, ele externou a sua preocupação com o destino dos embriões. Em sua exposição, o ministro reivindicou maior fiscalização das clínicas de reprodução assistida, pois é daí que sairão os óvulos fecundados para os experimentos. E não é fácil lidar com um assunto tão melindroso e complexo. A ética cristã, porém, constrange-nos a propor algumas alternativas para que a sociedade não venha a coisificar a vida. Isso aí não é vida, é um embrião, Isso é uma coisa. Se buscarmos outros caminhos, haveremos de encontrar um meio seguro e moralmente aceitável. Agora, para ampliarmos o que? A expectativa dos que sofrem com enfermidades degenerativas. Não ignoramos a pressão que recai sobre a comunidade científica. A sua intenção é a melhor possível. Todavia, não podemos transigir com a santidade da pessoa humana. Quanto às células tronco embrionárias, é bom que nos conscientizemos de que elas podem ser totipotentes, mas não são onipotentes. A sua eficácia, aliás, não deixou ainda o terreno das especulações. Antes de avançar no assunto, olha a importância da célula em nossa constituição somática. Vamos verificar em seguida que a célula tronco embrionária vem recebendo, porque ela vem recebendo tanta atenção. A célula é uma caixinha de surpresa. O corpo de um humano adulto é constituído por 75 milhões de células de 200 tipos diferentes. Algumas se renovam a cada 4 dias, outras de 6 em 6 meses, outras ainda, como os neurônios, jamais são repostas. É por isso que tem que ser neurônio. Invisíveis aos olhos nu, formam a unidade estrutural e funcional do nosso organismo. Imagina, 75 trilhões de células. Trilhões. É um número que não dá para a gente ter ideia, A gente sabe que é muita coisa, mas... Então, elas sempre estiveram conosco. Todavia, só vieram a ser descobertas em 1665, quando o cientista inglês Robert Hooke, ele, fazendo uso de lentes ainda rudimentares, espantou-se ao vê-las num pedaço de cortiça. Elas, porém, só vieram a ser descritas com precisão em 1837. E nesse ano, o médico tcheco Jan Evangelista Purkyně, ele observou no seu microscópio pequenos grãos em um tecido vegetal e, a partir daí, a ciência passou a compreender a real importância desses elementos tão pequenos, mas indispensáveis à formação dos organismos que povoam o nosso planeta. Então, a palavra célula provém do vocábulo latino célula, que na antiguidade clássica era o nome que se dava aos cubículos e pequenas câmeras. Podemos chamá-lo também de caixinha. Ali, bem no seu interior, ela guarda o código da vida, a herança genética de cada ser e as características de
cada um de nós. Então não há cofre mais perfeito. Em seu núcleo há mais informações do que na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E somente Deus poderia ter criado algo semelhante. Bom, ela é constituída essencialmente de quê? Material genético. O seu citoplasma, ou cavidade intracelular, é recoberto por uma membrana plasmática e sua parte central é o envoltório nuclear. A célula-tronco é assim denominada, que, dividindo-se de maneira indefinida, origina células especializadas, bem como outras células-tronco, potencialmente idênticas. Entre as células-tronco há as embrionárias e as adultas. O que é uma célula-tronco embrionária? Conhecida também como células-mães ou estaminas, as células-tronco embrionárias são destacadas por seu poder de adaptabilidade. Ela se adapta facilmente. Ao se dividirem, originam outras células iguais e progenitoras. Em virtude da sua polivalência, são vistas como a solução definitiva às enfermidades degenerativas. Derivada da célula de um embrião em estágio de blastocisto ou ócito, a célula-tronco embrionária, em tese, adapta-se a todos os 216 tecidos que formam o corpo humano. Isso significa que ela é capaz de regenerar qualquer parte do nosso organismo. Estariam inclusos também o cérebro e o coração, por isso são acunhadas de totipotentes. Né? E a extração da célula-tronco embrionária. Para existir a célula-tronco embrionária depende de uma pessoa humana recém-concebida. Recorre-se a uma clínica de reprodução assistida, a fim de se obter o óvulo fecundado, e para isso é imprescindível a autorização dos pais do embrião. Veja, que já são os pais, né? É justamente aí que tem início o dilema ético. A seguir, o óvulo é colocado num tubo de ensaio para se reproduzir. O mesmo processo, aliás, foi utilizado na concepção de Louise Brown, o primeiro bebê de proveta. Decorridos 5 dias, o óvulo fecundado já terá se multiplicado centenas de vezes, chegando ao estágio de blastocisto. O embrião já tem condições de aninhar-se ao útero materno, mas é nesse momento de sua história que o pequenino é morto para que se obtenha a tão cobiçada célula. Em todo o processo, não somente a vida, mas a pessoa de um ser humano, como eu e você, foi arbitrariamente manipulada e finalmente morta. Sim, foi registrado um homicídio, e pelo menos aos olhos do autor e conservador da vida. Totipotente ou onipotente? Bom, em virtude dos seus alegados recursos terapêuticos, a célula-tronco embrionária é qualificada como totipotente. A essa altura, cabe-nos aqui uma pausa e uma interrogação. Será que não vai aí algum exagero? Ela pode ser totipotente, mas não onipotente? Suas limitações ainda não foram devidamente averiguadas e, por isso, não pode se alardear seus recursos, pois não são infinitos. O onipotente só existe um, o Criador de todas as coisas, inclusive da célula-tronco embrionária. Há alternativas dentro e fora do corpo. Busquemos-nos, então, com a ajuda de Deus, ao invés de nós escarnecermos da palavra. Né? A oposição da ética cristã. Diante do exposto, nossa posição não pode ser outra. Somos contra as pesquisas em células-tronco embrionárias. Por quê? São um atentado contra a santidade da vida humana. É um aborto sutil, né? Como se fosse um aborto. Uma vida está ali e você, no aborto, retira de dentro da mulher.
aqui no embrião, pega-se aquele embrião que já é uma vida, descarta ele, só tirando da temperatura, deixando descongelar, já é a morte. Há alternativas celulares além de células tronco embrionárias. Então, tem alternativas. Os próprios geneticistas reconhecem que, além das células tronco embrionárias, há outras que podem ser usadas na cura das enfermidades degenerativas. Há que se mencionar as células, por exemplo, extraídas do cordão umbilical, que é fonte mais abundante. Além disso, há as células tronco adultas, extraídas do fígado e do tecido adiposo. Logo, não há necessidade de se lançar mão dos pequeninos abandonados por seus pais nas clínicas de reprodução assistida. Então, o corpo humano cura-se a si mesmo, né? Então, a medicina celular deve empreender mais esforços na pesquisa do enfermo a fim de extrair do corpo as reais chances de cura. Já imaginou extrair de um fígado cirrótico, né, uma célula ainda sadia e desta construir um novo órgão? O fígado é um órgão do nosso corpo que ele se recompõe, né? Então, não haveria necessidade de transplante nem de imunossupressores. Nós ainda sabemos muito pouco sobre o nosso corpo, mas deve haver uma célula perfeita a qual será possível curar muitas das nossas enfermidades. É que os homens preferem o mais rápido, né? E aí eles acabam criando uma situação de condenação. Um dia alguém vai ser responsável por essas mortes, né? Deus sabe quem é e vai cobrar. Temos de oferecer reais chances aos enfermos que dependem da medicina celular. Então, logo o Supremo Tribunal Federal aprovou a pesquisa de células em tronco embrionário, muitos doentes crônicos vieram a pensar que finalmente sua cura havia chegado, mas infelizmente não foi o que aconteceu. De lá para cá pouco se avançou. Os embriões continuam a ser mortos em laboratórios e os enfermos continuam enfermos. Os doentes estão à espera de uma solução e por isso, ao invés de acenar-lhes com esperança ainda remotas, busquemos alternativas. Por exemplo, a célula tronco embrionária pode gerar também tumores malignos. A terapia celular, ela teve início em 1949. O primeiro transplante do medula óssea dos Estados Unidos, e desde então muito já se descobriu. E ainda está para se descobrir. No que tange a célula tronco embrionária, por exemplo, paira uma dúvida que vem atormentando a comunidade científica. Sua infusão terapêutica é oncogênica, isso é, pode ocasionar câncer. Sendo ela totipotente e genérica, tende a proliferar-se descontroladamente, gerando tumores malignos. Por isso, ao invés dela, recomenda-se o bom senso, o uso da célula-tronco do próprio enfermo, e assim reduzir-se ao risco da manifestação cancerígena. Então, agora, a célula-tronco embrionária, ela é perfeita no embrião, mas imperfeita no corpo de outra pessoa. Então, é como se estivesse construindo um novo ser, e não como se reparasse o órgão comprometido. Então, se usarmos, porém, as adultas, e de preferência da própria pessoa, elas saberão que a sua tarefa é restaurar a saúde do seu possuidor. Então, as células tronco embrionárias foram programadas pelo próprio Criador a multiplicar-se indefinidamente, até que formem um novo ser. E a partir daí especializam-se. Portanto, na cura de um enfermo, precisamos de células especializadas. Ao invés de sacrificar pequeninos, procuremos a opção certa no lugar da maneira correta.
verdade, ele se é contra essa situação do célula-tronco embrionária, porque é calculado que é uma pessoa que está ali, e quando é descartado, porque não tem mais utilidade, é uma pessoa que vai ser morta. Né? Vamos lá, então, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. O clone é uma ilha. A ilha, o diretor americano Michael Bay descreve o futuro cruel e assustador. Em 2005 foi feito um filme, não deixa de ser engenhoso, num lugar reservado e seguro que às vezes lembra um paraíso, vivem os clones dos ricos e poderosos. Se estes vierem a precisar de algum órgão ou tecido, não precisarão recorrer às filas de transplantes, basta-lhe acionar a clínica responsável pela clonagem e no instante seguinte tudo estará resolvido. Isso é um filme, né? Então, se vier para a realidade isso, por exemplo, um filho num ventre artificial, será que é possível? Movido por interesse egoísta e sórdido, aprisiona-se numa dessas empresas, certamente ali o deixará para ser pequenino, não passasse de uma apólice biológica de seguro. Se algum dia tiver necessidade de um órgão, recorrerá ao seu almoxerifado genético. Mesmo que careça de um coração novo, não haverá problemas. Ali haverá uma peça novinha à sua espera. É igual o robô, né? Trocando peça. Bom, a clonagem. Em primeiro lugar, busquemos o real sentido da palavra clone. Ela provém do vocábulo grego clon, que significa broto. Em genética, é utilizada para designar o indivíduo originado de outro através da reprodução assexuada. O termo foi criado em 1904 pelo botânico norte-americano Herbert Weber. E, de acordo com as suas palavras, o clone é a geração de uma célula igual à célula matriz. Então, a clonagem é um processo através do qual se produz indivíduos geneticamente iguais. E ela tanto pode ser natural como induzida. E no primeiro caso, dá-se entre gêmeos univitelinos, né? E no segundo é a processada da seguinte forma. O que eles fazem? Retira-se o núcleo de uma célula e de um óvulo extrai-se a membrana. Em seguida, implanta-se a junção de ambos numa barriga de aluguel e temos aqui a clonagem reprodutiva. O mesmo óvulo pode ser enviado também a um laboratório a fim de ser clonado terapeuticamente visando a produção de órgãos e tecidos para transplantes. Esse processo, contudo, ainda está no campo experimental. Então é interessante, né? Mas é muita coisa para a cabeça, né? Imagina esse povo. Essa clonagem reprodutiva ou terapêutica, ela também suscita mesmo a questão moral, que é se a ansiedade, se tratar o assunto cientificamente, não devemos fugir à pergunta: a clonagem causa a morte do embrião? Não há o que se discutir. Se há pessoas sendo descartadas em nome da ciência, vamos agir responsavelmente e levemos em consideração a santidade da vida humana. Aí tem essa Dolly, né? Primeiro clone, né? Que foi a clonagem Dolly, foi relativamente simples, pelo menos é o que se parece até hoje. Então eu não vou ler tudo isso aqui não, porque são assuntos que também não vai ter relevância para você agora. Só que tem uma coisa, essa Dolly, essa ovelha, ela morreu com menos de 7 anos e precocemente envelhecida, quer dizer, ela envelheceu mais rápido do que o normal. E logo após a sua morte, muitas questões vieram à tona. Os cientistas, contudo, ignorando a santidade da vida, prosseguiram em seu intento e pretendem agora clonar um ser humano. Né? Agora, o que a Bíblia diz sobre a clonagem? Né?
A clonagem na Bíblia não existe. O que Deus fez quando foi tirar Eva, fazer Eva da costela de Adão, ele utilizou a costela de Adão e fez um novo ser independente, que era tirado de Adão. Tanto é que Adão falou, né? São duas pessoas distintas, não tem clone, não foi clone, não são idênticas. Mulher e homem. O organismo diferente até para produzir, um produz uma coisa, outro produz outra, né? E o que diz lá em Ezequiel 18:4? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar. Então, tudo bem. Mesmo que o meu clone fosse fisicamente igual a mim, psicologicamente seria uma pessoa diferente, não é verdade? Igual gêmeos, né? Tem gêmeos idênticos, mas são idênticos porque nasceram e são... Mas a personalidade é completamente diferente. Em ambas pertencem ao Criador, tá? A um descendente transmitimos a nossa herança genética, mas não a alma. E esta é criada por Deus no exato momento da concepção. Logo, jamais haverá um clone, como o cinema vem fantasiando. Ok? 7h31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. C. 38. C. 39. E 40. C. Uma sociedade genética e perfeitamente integrada, né? Tem um filme aqui que ele cita aqui, Gattaca, que foi lançado em 97, e faz uma previsão bastante pessimista sobre o futuro da raça humana. A nossa sociedade geneticamente integrada, as pessoas serão divididas em duas categorias, os válidos e os inválidos. Os primeiros, que são lógico-fisicamente perfeitos, serão gerados de maneira artificial, e os segundos, ao contrário, virão de concepção natural, sujeita a doenças, deformações hereditárias, e por isso os melhores empregos serão destinados aos válidos, quanto aos inválidos, que extinguem essas funções, os nobres. É interessante que na Índia tem a questão das castas, né? Se uma casta, se você nasceu pobre, ou você não tem casta, você não pode nem entrar na faculdade, nem estudar. Você nasceu para ser aquilo ali e vai morrer assim, né? O pastor Boas, ele conseguiu vencer essas barreiras, porque ele falou para que ele não tinha casta, né? Mas ele se formou as filhas e tudo. E ele é um missionário nosso lá na Índia. E ele contou um pouco sobre essa questão, né? Então, hoje em dia, existe muita diferença, né? Porque não é bem aceito mais isso, mais de castas, né? Mas mesmo assim ainda tem as discriminações. O mito do homem perfeito, né? Quando Deus criou o homem, não o fez imortal, mas imortalizável. O que é isso? Aquela árvore da vida, se o homem comer, ele não morria, né? E como ele pecou, Deus proibiu de comer daquela árvore, então ele ia morrer fisicamente. Levando em conta algumas cronologias, teria ele hoje 7.000 anos. Um ser milenar e saudável, psíquica e fisicamente perfeito, o pai da raça humana. Todavia, transgrediu a lei divina e, em consequência, a morte passou a fazer parte da vida. Embora Adão haja vivido quase 1.000 anos, ele veio a falecer. Então, jamais se conformando com a morte, o homem, porque não foi criado para morrer, ninguém se conforma com a morte.
ele acredita que em algum lugar do mundo existe a fonte da juventude. Quem já não assistiu esses filmes? Que você mergulha naquela água, você renova, né? Sai novo. Eu já assisti o filme assim, até procurei, mas não achei essa fonte. Eu achei outra fonte, e você também. A fonte de água viva que é Jesus Cristo nos deu vida, né? Aí nele nós temos a vida eterna. Bom, aqui ele fala sobre alguns livros, né? Ele fala sobre algumas coisas que... Aqui no final ele diz assim: a genética não se limita aos tubos de ensaio, invadindo pistas e quadras e tenta criar agora supercampeões na conquista de centésimos de segundos separa o anonimato da fama, corre para alterar arbitária e inescrupulosamente a hereditariedade dos candidatos a ouro olímpico, de maneira que hoje não se torce mais pelo atleta, mas pelo geneticista mais ousado, quer dizer, dá certas injeções ou coisas para o atleta para que se torne um super atleta, né? E é isso aí. Por último aqui, o preconceito genético, a última página. Já é possível diagnosticar em termos de preocupação uma doença crônica. Basta mapear o DNA e é preciso que a enfermidade, e mesmo que a enfermidade só venha a manifestar-se daqui a 50 anos, estaremos condenados a viver desde agora como inválidos. Então, o plano de saúde recusar-se-ão, as empresas não nos quererão nos seus quadros, e dessa forma seremos obrigados a viver como cidadãos de segunda classe na sociedade geneticamente vigiada. Já se pode traçar um perfil genético a partir da saliva deixada numa xícara de café ou num copo de água, e com base em tais informações é-se admitido ou rejeitado. Nessa admirável mundo novo, todos nós achamos expostos. Antes, o preconceito tinha como base a cor da pele, o status social. Soma-se a estes agora a qualidade da nossa hereditariedade, e assim nossa autonomia vai diluindo-se nos laboratórios e clínicas. E já não basta um bom currículo, requer-se uma árvore genealógica de excelente cepa. Antes, o objetivo da medicina era prevenir e curar. Hoje parece que a sua finalidade principal é segregar as pessoas com base em seu DNA. Isso é perigoso. Filhos de Adão, somos todos iguais aos olhos do Criador. Vamos lá então. 41, 42, B. 43, D. 44, 5 e 6. Aí 47... 47 D, 48 D, 49 D, 50, 51, 2, C, 53, C, 54. Aí tem algum E? Todos são C. Então tá bom. Para adiantar. 49 é D, pastor? Não. Hein? A 49? É D. Porque a mesma pergunta na 23 é C. Na 723 é C. Sete 49? É sim. 749. A pergunta está com as mesmas palavras? Ou como é diferente? É que é revisão, A né? revisão 23 é assim: analisando o que se passa na fertilização in vitro, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,12, o autor conclui que tal procedimento, aí a resposta ficou: embora nisto não convenha ao casal cristão. A 49
Com respostas diferentes. Interpretação diferente, então, né? Tem que ver o texto, depois a gente vê semana que vem. Então, quando a gente lê o texto, a gente vai no contexto para ver o porquê que ele fez essa diferença aí. Né? Semana que Ok. vem, então, Semana que vem que vão fazer a prova, hoje vocês não vão fazer nada, então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado mais uma vez por esse motivo de aula que nós tivemos. Ó Deus, que nós possamos ter a mente aberta e também o entendimento que vem de Ti, para nós sabermos o certo e o errado, aquilo que podemos ou não fazer, e crer, ó Deus, que o Senhor tem o controle de tudo e o Senhor é o dono da vida. Por isso nos ajuda e capacita-nos cada dia para vivermos uma vida santa e irrepreensível na Tua presença e com nosso coração voltado para a obediência a Ti, no nome de Jesus oramos. Amém. Desculpa, irmãos, o horário, mas você vê, uma aula só